Pessoal do primeiro ano, tudo bem, gente? Olha só, espero que esteja todo mundo bem. E hoje a gente vai estudar em gramática verbo de novo. Mas, professora, novamente? Sim, novamente. Só que hoje a abordagem é um pouco diferente, porque o tema da aula é o uso literal dos tempos, tá? Então, a gente vai entender como que esses tempos aparecem, de modo que pode soar um efeito de sentido que indica que aquela ação está acontecendo naquele exato momento, ou que ela aconteceu um pouco antes, mesmo sendo presente, tá? E assim a gente vai entender essas pequenas diferenças que fazem parte desse mundo dos verbos, certo? Então, pega aí tua apostila, página 38, eu estou projetando aqui pra gente, para vocês acompanharem comigo, tá? Vamos lá! A classe dos verbos é a única que dispõe de marcas de tempo dentro das próprias palavras. No entanto, porém, não há correspondência simétrica entre os tempos indicados pelo verbo e a divisão do tempo no mundo natural. Ou seja, não é exatamente do jeito que está lá dividido os verbos, os tempos verbais que a gente estudou e a gente vai revisar hoje, que significa também que acontece exatamente no mundo natural, ou seja, nas coisas do nosso dia a dia, né? Nos nossos afazeres, tá? E aí, com isso, por exemplo, olha essa frase. Termina amanhã o prazo de entrega da declaração do imposto de renda. A gente percebe que aqui tem um verbo no presente para falar de algo que vai acontecer amanhã, que se a gente fosse pensar no tempo natural, seria o futuro. Então, poderia ser termina em lugar de terminará, né? Deveria ser, se a gente pensasse assim pela lógica, seria terminará amanhã. Mas, no uso do dia a dia, a gente pode falar assim, né? E aí, acontece muito, principalmente no jornalismo, para que a notícia tenha mais... Como é que a gente pode falar? Para que ela não fique tão distante de quem está ouvindo. A gente fala assim, olha, termina amanhã, hein? É diferente da pessoa falar assim, terminará amanhã o prazo, entenderam? Então, acontece esse uso aí do tempo, às vezes trocando onde deveria ser passado, é presente e etc. E aí a gente vai perceber esse uso agora. Então vamos lá? Olha só. Os marcadores do tempo. Os marcadores do tempo, eles são indicados pelas desinências. Lembra? A desinência é essa partezinha final do verbo, ó. Aqui, ó, terminará. Então esse ra me indica que é futuro, né? Porque essa primeira parte do verbo é o radical, que nos traz o significado do verbo. Então, a gente tem aí alguns exemplos, olha só. Podem se distinguir 3 tempos verbais. O presente sempre simultâneo ao momento da enunciação, presente simultâneo, ou seja, o que é simultâneo? Ao mesmo tempo, naquele exato momento. O passado anterior ao momento da enunciação e o futuro posterior, ou seja, depois do momento da enunciação, do momento da fala, do momento do processo comunicacional, tá? Muito bem. E aí, com essa subdivisão dos tempos básicos, nós temos esses tempos aqui, que a gente já estudou, hein? Mas vamos relembrar? Olha só, presente do indicativo, canto, né? Olha a terminação, a desinência. Pretérito imperfeito, cantava. Pretérito perfeito, cantei. Pretérito mais que perfeito, cantara. Futuro do presente, cantarei. E futuro do pretérito, cantaria. Lembra que a gente viu essas regrinhas aqui, essas desinências no segundo bimestre? Pois é, a gente está vendo agora de novo. E agora a gente vai para um lado mais de significado, ou seja, da semântica envolvida nessa questão dos tempos verbais, tá? Então, vamos lá. Significado dos tempos verbais. No presente, em princípio, exprime a ocorrência simultânea ao ato de fala. Quando a gente pensa no presente, está pensando em algo que está acontecendo, que é simultâneo. Então, olha o exemplo. Ele está em casa agora. Nos dá uma ideia de que a pessoa realmente está em casa naquele momento. Como, por exemplo, eu estou agora na minha casa, né? Então, um momento simultâneo do exato momento que eu estou falando. Por exemplo, se você liga para o seu pai, pai, onde é que o senhor está? Ele fala, eu estou aqui no centro. Então, é algo simultâneo. Ele exatamente está naquele local, tá? E o pretérito imperfeito? Exprime uma ação passada durativa, isto é, que se prolongou no tempo.
foi uma ação durativa, ela teve um prolongamento, tá? Por exemplo, o povo esperava o trem durante horas sem reclamar. A gente tem uma ideia de prolongamento aí nesse pretérito imperfeito, né? E como é que a gente sabe que é imperfeito? Por causa da terminação vá, ou seja, da desinência vá, nesse verbo aqui, esperar, ok? Pretérito perfeito. Como que é perfeito? Quando a ação realmente acabou, né? Exprime uma ação passada totalmente concluída, tá? E demarcada em seus limites. Por exemplo, ao tentar estacionar o carro, bateu no de trás. Então, bateu, a ação acabada, passada, foi totalmente concluída. É diferente de esperava, né? Se fosse concluída, seria esperou. Então, a gente entende aí que o pretérito imperfeito perfeito acontece quando a ação é acabada. E o mais que perfeito, professora, olha só, exprime uma ação anterior a outra que foi passada. No dia 10, você me visitou. No dia 9, eu lhe telefonara. Então, passado do passado, né? Por isso que é mais que perfeito. Futuro do presente exprime uma ação posterior ao momento de enunciação. O carnaval do ano que vem cairá em fevereiro. Então, vai ser uma ação posterior, algo que vem depois do que eu estou falando agora, tá? Cairá em fevereiro. Futuro do pretérito exprime, deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Exprime uma ação posterior ao momento de enunciação. Perdão, calma aí, esse aqui eu já li, agora é esse. Futuro do pretérito. Exprime uma ocorrência posterior a outra passada. Ele viajou dia 10. 2 dias depois eu chegaria de viagem. Então, é uma ocorrência posterior a outra passada. Fica aquela ideia da cerimônia que eu falei para vocês, né? Da educação e tudo mais. Então, aqui a gente percebe esse uso em relação à ocorrência posterior. Ele viajou dia 10, 2 dias depois eu chegaria de viagem, tá? Essa terminação ia indica então o futuro do pretérito. E o futuro anterior denota uma ocorrência que é posterior, futura, em relação aos presentes, mas é passada em relação ao futuro. Como assim, tia? Olha só, futuro anterior quando tem a terminação ido, ado, que é justamente o uso do particípio, né? Dia 12, devolverei para você o livro de exercício. Com certeza, dia 11 já terei resolvido todos, tá? Então, a gente percebe, ó, já terei resolvido todos. Ele fala meio que no passado, mas ao mesmo tempo ele está falando do quê? Do futuro, porque ele ainda vai fazer. Entenderam? Então, para fixar aqui nessa tabela, a gente tem exatamente essa ideia do tempo, né, do verbo, mostrando aqui como que funciona os tempos verbais, certo? Então, olha só, referência do momento da fala. Aqui no meio, a gente tem a referência do momento da fala, do que é anterior à fala, a enunciação, e do que é posterior. Quando a gente tem a referência do momento da fala, a gente está presente diante de uma ideia que tem a ver com a simultaneidade. Você que é músico, você que toca, você que já estudou alguma coisa de teoria musical. Quando a gente pensa na harmonia, a gente não está falando do som que é simultâneo, ou seja, ao mesmo tempo. Se você pega aqui o dó, mi e o sol, né? No teclado, no violão. Dó, mi, sol no teclado. Toca as três teclas juntas. Vai formar o acorde de dó maior. Então, eu estou tocando as 3 juntas. Então, eu estou tocando simultaneamente. Então, quando eu penso no presente, eu estou falando de algo que é simultâneo, que está acontecendo. Ok? Muito bem. Então, aqui na tabela, a gente tem aqui, para cá, o futuro do pretérito, né? Ó, com a terminação ia, cantaria, venderia, partiria, que tem a ver com o futuro do pretérito. E aqui o futuro anterior, terei cantado, terei vendido, terei partido, que tem a ver com o posterior. Continuando aqui embaixo, a gente tem, ó, o presente para cá, e aqui os pretéritos perfeito, imperfeito e mais que perfeito, e aqui a gente tem o futuro do presente. Olha só, ó, o presente aqui no meio, né? Canto, vendo, parto, para cá, pretérito perfeito, cantei, vendi, parti,
E o imperfeito? Cantava, vendia e partia. E o mais que perfeito, aqui embaixo, cantara, vendera e partira, como eu falei, né? E para cá a gente tem o futuro do presente. Cantarei, venderei, partirei, né? Nos indicando essa ideia do posterior, ok? Aqui, ó, o futuro do pretérito está indicando no anterior, né? No passado. Mesmo que seja futuro do pretérito, mas a gente sabe que tem uma ideia de passado, que fala assim, cantaria, venderia. Tipo assim, se você falar assim, poxa, se eu não tivesse chegado atrasada, eu não perderia essa chance, né? Então, eu estou falando do passado. Mas na classificação, a gente chama de futuro do pretérito, tá bom? Por causa da terminação. Entendido? Então, vamos agora para alguns exemplos. Olha só, aqui no exercício, página 39, eu tenho algumas frases que vocês vão entender mais ainda como que isso funciona. Olha só. Na fala cotidiana, nós usamos os tempos, como aqui está falando, né? E cada um desses usos tem um significado. Então, vamos agora analisar e colocar verdadeiro ou falso para essas frases. Por exemplo, letra A. Aqui em São Paulo chove com certa frequência, mas ultimamente não está chovendo. Olha só, aqui em São Paulo chove com certa frequência, ó, o verbo aqui chove no presente, mas ultimamente não está chovendo, presente também. Agora vamos ver como que isso funciona no significado? Primeiro, chove e está chovendo estão no presente e tem o mesmo sentido. Tem o mesmo sentido, gente? Não, né? Quando a gente pensa assim, aqui em São Paulo chove com certa frequência, mostra como se chovesse sim hoje, mas também se tivesse chovido ontem, semana passada, chovendo com frequência, tá? Então não tem o mesmo sentido de estar chovendo. Quando eu penso em estar chovendo, eu penso na simultaneidade, naquilo que está acontecendo naquele exato momento, tá? Então é falso, porque essas duas não têm o mesmo sentido. 2. Chove é um presente mais costumeiro. Está chovendo mais momentâneo. Verdadeiro, né? Porque quando eu falo chove é um presente mais costumeiro, é porque é como se fosse um costume de estar sempre chovendo. Agora, quando eu falo está chovendo, a gente entende que é naquele exato momento. Pelo menos nessa frase aqui é dessa forma, ok? E a 3. Chove e está chovendo indicam um fato concomitante. O que é concomitante, tia? Ao mesmo tempo. Simultâneo. É um sinônimo, tá? De simultaneidade. Chove e está chovendo indicam um fato concomitante com o momento da fala. E ambos têm a mesma duração. E aí? É falso, porque não indica um fato concomitante no momento da fala. Porque a pessoa está falando aqui... não é exatamente indicando o mesmo tempo, como a gente acabou de ver aqui no item 1. Tem uma certa diferença, né? Aqui em São Paulo chove com certa frequência, mas ultimamente não está chovendo. Então, a gente percebe que esse está chovendo indica mais algo que foi hoje ou ontem, né? Então, e chove indica o costume, tá? Mais um exemplo, letra B. Na semana passada houve feriado. No dia posterior a essa data, faltaria energia elétrica em toda a cidade. Houve, aqui, denota um passado simultâneo a faltaria. Na verdade, não, né? Porque tem significados aí diferentes. Na semana passada houve feriado, é como se fosse assim, teve um feriado no passado, né? No dia posterior a essa data, faltaria energia elétrica. Faltaria não é um tempo, um passado que indica aí simultaneidade. Faltaria como se já tivesse acontecido, então não é algo simultâneo. Certo, gente? Vamos mais um exemplo, deixa eu subir aqui. Faltaria denota uma ocorrência anterior ao momento da fala e posterior a houve, verdadeiro. Esse faltaria, por mais que seja futuro do pretérito, nos denota que é algo que já passou, né? Do momento que ela falou, houve, tá bom? E a 3, faltaria poderia ser substituído sem alteração de sentido, depois iria faltar. Sim, porque se refere ao futuro do pretérito, tá bom? Entenderam? Então, a gente percebendo como que esses tempos acontecem, a gente consegue entender o significado das questões, porque isso faz parte da maneira que a gente fala, né? A gente fala assim, eita, que esse final de semana
é bom. Quando eu falo é bom, é porque eu tô dizendo que ele vai ser legal, mas eu posso já falar no presente, tá? Então, quando a gente vê no jornal também, morre o fulano de tal, a pessoa já morreu, mas lá na hora, a apresentadora do jornal, o âncora, né, fala no presente, para indicar justamente essa ideia de simultaneidade, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, façam os exercícios, tá bom? E aí a gente tira as dúvidas depois, posteriormente, nas nossas lives. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!